Michael Douglas apresenta 25 anos de formiguinhas. Olá, amigos do YouTube. Aqui é o Michael Douglas. Este é mais um aniversário de filmes. E o filme que eu vou falar para vocês hoje é mais um que faz aniversário em 2023. E é um filme que eu também devia ter falado há uns 5 anos. E que com certeza deve ter marcado a sua infância. E o filme, no caso, é o primeiro longa-metragem de animação da DreamWorks, que marcou realmente o final dos anos 90. Querem saber qual é? Formiguinhas. Isso mesmo. Em 2023, o primeiro filme de animação da DreamWorks, como eu disse, está completando 25 anos. Isso mesmo. Faz 25 anos que a DreamWorks lançou esta história de uma formiga que ajudou a restabelecer a ordem social na colônia em que vivia. E também a história deste filme gerou muitas controvérsias na época em que foi lançada, por causa de outra grande empresa de filmes de animação que também estava lançando um filme no mesmo período sobre o mesmo tema, que é sobre formigas. Mas isso eu vou falar para vocês depois, ainda nesse vídeo. Porque a história deste filme é a seguinte: Z, o nome da formiga protagonista, é uma formiga operária que vivia num formigueiro no meio do Central Park, em Nova York. Frustrado pelo seu trabalho de cavar túneis e sempre reclamando pelas regras da sua colônia, numa noite ele conhece a princesa Bala, que fugia da sua vida entediante no palácio. E Z se apaixona por ela. Querendo revê-la, Z troca de lugar com seu amigo, o soldado Weaver, entrando para o exército. Enquanto isso, o general Mandible, sem as formigas saberem, envia secretamente o exército leal à rainha para morrerem na guerra contra cupins invasores, para que ele desse um golpe de estado na colônia. Todos morreram, menos o Z. Enquanto isso, Weaver se junta aos escavadores e se dá bem por sua força muscular, apaixonando-se por Azteca, colega do Z. No dia seguinte, voltando para a colônia, Z é recebido como herói de guerra, e Mandible, furioso, finge o parabenizar e o apresenta à rainha. E Z reencontra Bala, que o reconhece como operário, não como soldado. Com medo, Z toma Bala como refém, fazendo os dois caírem para fora do formigueiro. Então, Z decide procurar pela Insectopia, um paraíso de insetos lendários. Bala tenta voltar para a colônia, mas devido aos perigos do mundo, ela acompanha o Z. O individualismo de Z encorajou os soldados e operários a paralisarem o progresso da colônia, e para controlá-las, Mandible expõe Z como um criminoso e ordena aos trabalhadores a cavarem um mega túnel que ele estava planejando, prometendo recompensas e conformidade, para a desconfiança de seu subcomandante, o Coronel Cutter. Após irem parar num piquenique e quase serem mortos e pisoteados por humanos, Z e Bala encontram a Insectopia, uma lata cheia de lixo orgânico e comida em decomposição. Lá, o relacionamento dos dois começa a florescer. Porém, o general Mandible descobre que o Z estava indo rumo à Insectopia e envia Cutter para encontrá-lo, levando Bala à força de volta à colônia. Com a ajuda da Vespa Chip, Z volta à colônia e é levado à força para o megatúnel. Ele liberta Bala, mantida em cativeiro no gabinete do general Mandible. Depois, eles descobrem que o megatúnel leva para uma grande poça, onde o Mandible planeja inundar um formigueiro
e afogar a rainha e todas as formigas durante a inauguração. Após Bala e Zé alertarem a todos sobre isso, eles os convencem a formarem uma pirâmide até o topo do formigueiro para escaparem enquanto ele inundava. Na superfície, Mandible se gabava em ter conseguido fundar uma nova colônia, só para os fortes. Mas quando todas as formigas conseguem subir para fora, ele e Cutter se enfrentam. Z intervém, mas ele e Mandible caem para dentro do formigueiro. Mandible atinge uma raiz, morrendo ali, enquanto Z é salvo de um afogamento graças a Cutter e Bala. Finalmente, a colônia foi reconstruída, contendo agora uma piscina interna. Z e Bala ficam juntos e transformam a colônia numa comunidade solidária. E Z finalmente se torna uma formiga realizada. E essa foi basicamente a história de Formiguinhas. Este filme incrível foi dirigido por Eric Darnell e Tim Johnson, produzido por Brad Lewis, Aaron Warner e Pat Wootton, e roteirizado por Todd Alcott e Chris Weitz, e com música de John Powell e Harry Gregson Williams. E este foi o primeiro longa de animação da DreamWorks, produzido em parceria com a Pacific Data Images e distribuído por ela mesma, e lançado nos cinemas americanos no dia 2 de outubro de 1998, com uma pré-estreia no Festival Internacional de Cinema de Toronto no dia 19 de setembro. E no Brasil, este filme foi lançado mais ou menos em novembro de 98. E é por isto que este filme está completando 25 anos de lançamento em 2023. Como eu disse a vocês, este é o primeiro filme de animação da DreamWorks, desde sua fundação em 1994, no qual, em 2024, a DreamWorks completa 30 anos da sua fundação. Um fato curioso é que a DreamWorks foi fundada por um ex-funcionário da Disney, que era o Jeffrey Katzenberg. Ele se uniu ao diretor e grande produtor de cinema Steven Spielberg e ao diretor de gravadora David Geffen para fundarem essa empresa, que inicialmente era conhecida como DreamWorks SKG. SKG porque tinha as iniciais dos 3 fundadores. Porém, o primeiro filme da empresa só foi lançado 4 anos depois, que foi O Pacificador, lançado em 1997. E já desde a fundação, a DreamWorks já começava a trabalhar em vários filmes para o cinema, para a televisão e no mercado da animação também, no qual os 2 primeiros filmes a serem produzidos foram esse, Formiguinhas, e O Príncipe do Egito, a animação bíblica. Na verdade, o primeiro longa-metragem de animação da DreamWorks seria O Príncipe do Egito, em animação 2D, mas eles já queriam adiantar logo Formiguinhas para já se lançarem no mercado da animação computadorizada. Então, Formiguinhas é o terceiro longa-metragem de animação computadorizada do mundo, depois de Toy Story, da Disney e Pixar, lançado em 95, e o filme brasileiro Cassiopeia, lançado em 1996 pela NDR Filmes. Durante sua produção, uma rixa pública entre o fundador e Steve Jobs e John Lasseter, da Pixar, devido à produção de Vida de Inseto, que também falava sobre formigas e insetos. Umas diferenças entre Formiguinhas e Vida de Inseto é que um foi lançado com 1 mês de diferença do outro. Ambos filmes, apesar de falarem sobre formigas de insetos, a história de Formiguinhas era um pouco mais séria e voltada para públicos mais velhos.
apresentando violência moderada, insinuações sexuais leves com palavrões e sátiras sociais e políticas. Enquanto Formiguinhas mostrava aspectos mais realistas, Vida de Inseto mostrava uma história mais fantasiosa, mais leve e mais adequada para as crianças. Isso gerou um grande conflito na mídia entre a DreamWorks e a Pixar. Depois de ter sido lançado nos cinemas, Formiguinhas foi lançado pela primeira vez em VHS em 9 de fevereiro de 1999 nos Estados Unidos e em DVD no dia 23 de março, se tornando o primeiro filme de animação computadorizada a ser lançado em DVD. Aqui no Brasil, este filme foi lançado pela primeira vez em VHS nesse mesmo ano, distribuído pela Cinema International Corporation, que na época era a principal distribuidora dos filmes da Universal Pictures. A própria Universal Pictures lançou este filme em DVD no Brasil, apenas no ano de 2001. E quando este filme foi lançado nos cinemas, ele recebeu 92% de aprovação da crítica. E até hoje ainda existe essa rivalidade entre Formiguinhas e Vida de Inseto. Se vocês puderem, coloquem nos comentários qual filme é melhor para vocês, Formiguinhas ou Vida de Inseto. E agora vamos falar sobre os dubladores deste filme em português. Aqui no Brasil, quem foi escolhido para dublar o Z, a formiga protagonista do filme, foi o grande dublador Alexandre Moreno, em inglês interpretado pelo grande ator e diretor e músico Woody Allen. A Princesa Bala, interpretada em inglês pela Sharon Stone, foi dublada aqui no Brasil pela Lina Rosana. O General Mandible, vilão do filme, foi dublado pelo Valdir Santana. O Coronel Cutter foi dublado pelo Guilherme Briggs, grande dublador brasileiro. A Rainha Formiga foi dublada pela Maria Helena Pader. A Azteca, formiga operária parceira do Z, interpretada em inglês pela Jennifer Lopes, grande atriz e cantora, foi dublada aqui no Brasil pela Silvia Salusti. O Weaver, o soldado fortão, amigo do Z, interpretado em inglês pelo ator de ação Sylvester Stallone, foi dublado aqui no Brasil pelo grande dublador Márcio Simões. O soldado Barbatus, interpretado em inglês pelo grande Danny Glover, foi dublado aqui no Brasil pelo Lauro Fabiano. O chefe dos operários foi dublado pelo Jorge Lucas. O casal de vespas que Zé e Bala conhecem no piquenique, Chip e Muffy, foram dublados por Mauro Ramos e Geisa Vidal, que infelizmente nos deixou em 2023, devido à doença do mal de Parkinson. O escoteiro bêbado Grabs, que aparece no início do filme, foi dublado pelo Jorge Vasconcelos. O homem da mesa de bar, do início do filme, foi dublado pelo Hermes Baroli. E o psiquiatra de Z, que aparece no início do filme, foi dublado pelo Carlos Seidel. Outros dubladores que participaram deste filme foram Carlos Marques, Duda Espinosa, Héctor Izuim, Flávia Sadi, Hamilton Ricardo, Yara Rissa, Paulo Flores, Pedro Eugênio, Ricardo Vult, Ronaldo Júlio e outros. Agora, sobre a trilha sonora deste filme, nenhum dos personagens canta uma música, mas inclui apenas 2 mini canções. Uma mini canção interpretada pelo Z, chamada Sinto que está nascendo o amor, que fala sobre a sensação do Z de se apaixonar pela princesa da colônia. E também a música da Marcha dos Soldados, que aqui no Brasil foi interpretada por cantores líricos que faziam parte de várias dublagens de filmes da Disney e da DreamWorks na época. Já que a dublagem deste filme foi gravada na Dolby Sound, no Rio de Janeiro, e dirigida pela Marlene Costa, esta canção, quem interpretou os soldados,
foram cantores líricos da época que faziam essas dublagens, como Maurício Luz, Deco Fiore, Marcelo Coutinho, Simô e outros. E é justamente a trilha sonora desse filme que eu quero destacar. Uma das únicas músicas que toca numa das cenas do filme é a regravação da canção I Can See Clearly Now, interpretada pelo Neil Finn. Esta música já foi gravada pelo cantor de reggae Jimmy Cliff. Aí nos créditos finais, toca uma música dos anos 50, interpretada pela Doris Day. Bom, pessoal, o filme Formiguinhas da DreamWorks está completando 25 anos em 2023 e vale a pena vocês reverem uma história tão boa quanto essa, 25 anos depois. E este foi mais um aniversário de filmes. Eu agradeço a todos por terem assistido e espero que tenham gostado. Para verem mais vídeos, curtam, inscrevam-se e ativem as notificações. E até o próximo vídeo.